Meu nome é Gislene, na realidade, mas todo mundo me conhece como Giza. E eu tenho o prazer de dizer que eu sou uma discípula da pastora Janete, do pastor William, esposa desse gato desse pastor Irlan. Não posso deixar de dizer. Mas assim, é um prazer realmente ser sua discípula, pastora. Porque a cada dia eu aprendo com a senhora. Ontem eu ouvi uma palavra muito linda que dizia que nós devemos ser imitadores de Cristo, mas que nós devemos imitar pessoas que são Cristo aqui na terra. E a senhora é uma dessas pessoas. Eu olho para a senhora e vejo o semblante do Senhor através da sua vida. E quero um dia poder ouvir isso de alguém também. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Quero poder dizer que olhe para mim, para que vocês vejam a Cristo também. Em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos que a gente abra as nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 8. João, capítulo 15, versículo 8. Vou esperar todo mundo abrir a Bíblia. Amém? Tem alguma misericórdia aí? Alguém que não achou? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos convidar ao Espírito Santo, que já se faz presente aqui no nosso meio, a estar falando conosco essa noite. Glorioso e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sempre está presente nas nossas vidas, Senhor. Nessa noite, Pai, te damos um lugar de honra aqui no nosso meio, Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda glória, todo louvor e exaltação, Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, que é sempre viva e eficaz, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, que eu, Senhor, venha diminuir nessa noite, porque eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é tudo na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te dou, Senhor, graças nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. O título da mensagem que o Senhor me deu essa noite, na realidade, há um mês atrás, quando nós estávamos planejando essa homenagem para a pastora, o Senhor já colocou no meu coração o que eu ia dizer. Porque na realidade é uma coisa que eu vivo e tenho procurado viver. Eu tenho aprendido com isso a cada dia nessa caminhada com Cristo. E o título da mensagem é: Como ser um discípulo de Jesus? O que devemos fazer para ser um discípulo de Jesus? Antes de entender, antes de começar a falar o que a gente precisa fazer, quais são as características dos discípulos de Jesus, a gente precisa saber qual que é o conceito de discípulo. Ser discípulo é ser ensinado. Discípulo é uma pessoa que imita, é uma pessoa que imita, que tenta aprender com o seu mestre. E discípulos de Jesus são as pessoas que precisam aprender e querem imitar a Jesus. Essa é a característica de discípulo, esse é o conceito de discípulo. E trazendo isso para as nossas vidas, a gente precisa realmente tentar a cada dia imitar ao nosso Senhor, porque Ele é o nosso verdadeiro exemplo. Sem o Senhor, nós não podemos nada. O Senhor, na realidade, Deus, sabendo da nossa incapacidade de ser humano, Ele precisou trazer o seu Filho aqui ao mundo para mostrar que realmente, como homens, nós somos capazes de imitá-lo. Porque o Senhor, Ele veio como homem, Ele sofreu as dores, Ele sofreu as humilhações, como nós também sofremos no nosso dia a dia. Mas o Senhor é um verdadeiro exemplo de vitória. E é isso que nós temos também que buscar nas nossas vidas, porque sendo igual a Cristo, nós teremos vitória em nome de Jesus. A primeira característica de um discípulo
é ser escolhido. Você, meu irmão, nesse dia hoje, dia 10 de agosto de 2014, você não está aqui à toa. Você, cada um de você aqui, foi um escolhido do Senhor. O Senhor sabia cada passo que você ia dar até chegar aqui. O Senhor, Ele te conhece pelo nome. Você não é qualquer um para o Senhor, não. Você é uma pessoa muito especial. Cada pessoa tem características diferentes. Nenhum de nós, tanto é que se a gente for tirar a nossa digital, cada pessoa tem uma digital. Porque o Senhor nos fez especial. O Senhor, Ele desenhou a cada um de nós quando nós estávamos lá no ventre das nossas mães. Ele queria que fôssemos do jeito que somos, para a honra e para a glória dEle. Então, meu irmão, você é um escolhido. Isso é um privilégio para você, é um privilégio para mim. Quem diria eu, a Giza, uma pessoa que nasceu numa família humilde, muito amada, desde o princípio fui muito amada. Mas quem diria eu que eu poderia estar aqui hoje, pregando a palavra do Senhor e mostrando o que o Senhor fez na minha vida, o que Ele pode fazer com a sua também, em nome de Jesus. Mas por que isso? Por que a gente tem esse privilégio de servir ao Senhor, de ser um escolhido do Senhor? Não é porque nós merecemos não, irmãos. É porque a graça do Senhor nos basta. A graça é um favor que nós não merecemos. Mas o Senhor, Ele nos dá. E Ele tem prazer de nos dar a sua graça. E o Senhor, Ele acredita em cada um de nós. Por mais que sejamos incapazes, porque somos incapazes realmente. Diante da grandeza do nosso Deus, nós não somos nada. Mas o Senhor é capaz de transformar cada vida da maneira que Ele quer. E Ele é capaz de usar da maneira que Ele quer. O que a gente precisa é entender que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E que essa escolha a gente não deve jogar para trás, não. A gente não deve renegar isso que o Senhor tem para nós. A gente deve sentir honra, sentir orgulho de ter sido escolhido por Ele. Amém? Outra característica de um verdadeiro discípulo do Senhor é que ele nasceu de novo. O nosso velho homem realmente ficou para trás. É necessário um novo nascimento. Por quê? Porque na realidade o Senhor quer pessoas perfeitas aos olhos dele. Então, por isso, nós temos que realmente nascer de novo. Eu antes não entendia por que a gente precisava vir aqui na frente, aceitar Jesus. Mas a palavra diz lá em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que com a nossa boca nós devemos confessar ao nosso Senhor Jesus e com o nosso coração crer para a justiça. E assim devemos fazer. Quando nós tomamos essa atitude de vir aqui na frente e falar: Senhor, eu te aceito como meu Salvador pessoal, aquilo ali nós estamos dando um fim em toda a nossa história do passado. O Senhor, Ele pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais do que você fez antes. Mas para isso nós precisamos crer de todo o coração. E nós precisamos confessar com os nossos lábios. Outra característica dos discípulos de Jesus é o batismo nas águas. Hoje eu estava até dando o curso de batismo para o meu esposo e falando a respeito disso com as pessoas que estavam lá. Porque na realidade, o batismo nas águas, ele representa o nosso sepultamento para o mundo. Por quê? Nós já entendemos que a gente não pode servir a dois senhores. O Senhor, para entrar na nossa vida, a gente precisa deixar aquele velho homem para trás. E por isso que precisa do batismo nas águas, porque é uma representação no mundo físico e no mundo espiritual de que nós morremos para o mundo para viver para Cristo, para a honra e glória do nome dele. Nova criatura nós somos a partir do dia que nós aceitamos Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Por isso, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, aproveite essa oportunidade, porque o Senhor, Ele tem maravilhas a fazer nas suas vidas, em nome de Jesus. Outra característica, o batismo no Espírito Santo.
Por que a gente precisa buscar o batismo no Espírito Santo? Na realidade, é muito bonito a gente ver as pessoas cantando, as pessoas sorrindo, pulando na presença do Senhor. Mas na realidade, não é só pela beleza do ato, mas sim o que aquilo significa. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe os frutos do Espírito Santo, que são a bondade, a benignidade, a longanimidade, o amor, o domínio próprio. E para que a gente precisa ser batizado no Espírito Santo? Para que as pessoas vejam o Senhor nas nossas vidas. O Senhor, Ele opera maravilhas através das nossas vidas. Quando Ele escolheu os discípulos dele, na realidade, Ele deixou uma palavra de que eles, a partir daquele momento, eles teriam poder para expulsar demônios, para fazer milagres, para operar maravilhas na vida das pessoas. Então, por isso, a gente precisa ansiar pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E como que eu posso buscar o Espírito Santo na minha vida? Na realidade, é através da convivência com o Senhor. Eu preciso buscar isso a cada dia. Eu preciso desejar o Espírito Santo na minha vida. Quando eu decido alargar as coisas do mundo, eu já dou o primeiro passo. Mas, através da comunhão com Ele, é que eu vou alcançar essa vitória na minha vida. Em nome de Jesus, nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar os frutos do Espírito Santo. E nós vamos ver agora a próxima característica é um fruto do Espírito Santo, que é o amor. Nós precisamos amar de duas maneiras. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor, Ele está de braços abertos para nos receber. A qualquer momento, Ele está disposto a estender as suas mãos para você. Mas o Senhor, Ele é ciumento. Ele quer você só para Ele. Ele não quer que você tenha duas vidas. Ele quer que você tenha uma vida para Ele. Então, nós precisamos tirar das nossas vidas algumas coisas que atrapalham esse amor, que atrapalham de que nós pudéssemos amar a Deus sobre todas as coisas. Que coisas são essas? Por exemplo, idolatria. Quando a gente ouve falar em idolatria, eu pelo menos muitas vezes pensei assim, eu achava que a idolatria é só a imagem, né? Que é o que a gente costuma ouvir falar. Mas na realidade, acho que a pior idolatria é aquela que fica oculta. Que é aquela idolatria aos nossos filhos, a idolatria aos nossos pais, aos nossos cônjuges. Na realidade, o Senhor diz na palavra dele que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a sua cruz. E que se nós amarmos mais o nosso pai, a nossa mãe, nós não temos parte com ele. Então, nós precisamos fazer uma reflexão nas nossas vidas. Se realmente, Senhor, o que eu estou idolatrando? Será que eu estou idolatrando meu filho? Será que eu deixo de fazer alguma coisa para o Senhor por causa de uma determinada pessoa da minha família? Ou então, às vezes não a pessoas, mas idolatria a objetos também. Tantas pessoas que às vezes têm um carro, às vezes pedem uma bênção a vida toda. Senhor, eu estou andando a pé, eu quero um carro, me abençoa com o carro para eu poder ajudar as pessoas, me abençoa com o carro, me abençoa com uma casa. Mas aí, quando o Senhor oferece aquela bênção à pessoa que ela tanto pediu, aquilo ali fica mais importante para o Senhor. E isso não agrada a Deus. Nós não podemos ser discípulos dessa maneira. Nós precisamos colocar o nosso Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer ocupar o lugar que Ele tem, que é um lugar de honra no coração de cada um de nós. Então nós precisamos renegar essas coisas, a idolatria, esse amor. Eu também já ouvi falar e passei a prestar atenção numa coisa na minha vida. Porque às vezes quando a gente está muito apaixonado, e assim, o casamento com Cristo é um casamento que a gente se apaixona a cada dia também. Um casamento na presença do Senhor é um casamento que a gente tem amor pelo nosso esposo, pelo nosso cônjuge, um amor maior a cada dia. E às vezes eu tinha o hábito de falar assim: você é tudo para mim. Misericórdia.
Deus é tudo para mim, o Senhor é tudo para mim. O meu esposo é uma bênção na minha vida, mas ele não é tudo para mim, não. O meu filho é uma bênção na minha vida, mas ele não é tudo para mim, não. Os meus pais, né? Hoje é dia dos pais, meu pai é uma bênção. Assim, o Senhor, eu tenho a honra de falar que eu nasci nesse lar, mas ele não é tudo para mim, não. O Senhor tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Esse amor de Deus é um amor tão grande que às vezes nos constrange. O Senhor, às vezes, Ele me surpreende. Aliás, todos os dias Ele me surpreende. Eu sou muito chorona. Muito chorona. Toda hora vocês podem olhar para mim no louvor que eu estou chorando. Mas por quê? Porque o amor de Deus é um amor que me constrange. Eu tenho vergonha de chegar na igreja e pensar: Senhor, o Senhor me ama tanto. E eu continuo, às vezes, falhando com o Senhor. Às vezes por deslize. Porque o pecado na vida de um crente, ele deve ser um acidente. Ele não pode acontecer como rotina. Ele tem que ser um acidente. Mas às vezes a gente peca. Na realidade a gente peca todos os dias. Mas a gente tem a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E é essa misericórdia que nos alcança. É essa misericórdia que traz o perdão dos nossos pecados. Então, assim, quando você chegar na igreja, que você for louvar a Deus, faça realmente um louvor racional. Não cante o que você está cantando só por cantar. Pense na letra das músicas. E aí, naqueles momentos que você sentir que você está fraco, ore ao Senhor e peça que Ele possa mudar a sua vida verdadeiramente, em nome de Jesus. Outra característica também tão importante quanto essa, de amar a Deus sobre todas as coisas, é o amor ao nosso próximo. O Senhor, Ele deseja que nós amemos o nosso próximo assim como Ele nos ama. E Ele foi um exemplo disso na terra, porque Ele amava as pessoas e ama as pessoas de maneira incondicional. Não depende do que você faz para Ele, não depende das suas obras, mas brota do Senhor. Esse amor nasce do Senhor de maneira natural. Então, esse amor, ele precisa ser propagado para os nossos irmãos. E nós temos aprendido isso no discipulado. A gente tem aprendido a ter esse amor pelos nossos irmãos, a ter comunhão com os nossos irmãos. Porque antigamente eu pensava assim: eu não vou para a igreja não, antes da minha conversão. Eu não vou para a igreja não, porque eu oro na minha casa. Deus está me ouvindo. Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Mas o Senhor se agrada da comunhão. É por isso que a nossa igreja é conhecida como a igreja do amor. Porque aqui, quando você chega, você recebe abraços verdadeiros. Abraços que vêm direto do trono. Porque muitas vezes nós podemos ser usados como canais na mão do Senhor para poder abençoar uma pessoa. Tantas pessoas que têm perecido no mundo, às vezes com tristeza, às vezes pessoas solitárias. Então, ame ao seu irmão. É fácil? Não é fácil. Às vezes, amar o nosso familiar, amar uma pessoa que a gente conhece, pode ser fácil. Mas e amar aquele que está lá fora, que está se drogando, que está perdido, que está prostituindo? É esse amor que o Senhor quer que brote nas nossas vidas. É esse amor que o Senhor quer que nós exerçamos. Ele colocou a gente no mundo e Ele nos escolheu para que esse amor fosse propagado na terra. Em nome de Jesus. Outra característica de um discípulo: manter uma vida de comunhão com Deus através de oração, jejum e leitura da palavra. A palavra do Senhor diz que ela é uma faca de dois gumes. Ela corta para um lado e para o outro. Então a palavra serve para vocês e serve para mim também. É uma coisa que eu tenho buscado viver com o Senhor. É a comunhão verdadeira com Deus. Por quê? As atividades do dia a dia, às vezes é tão difícil a gente conciliar. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou trabalhadora. Como conciliar isso? É muito difícil às vezes, mas o Senhor é que nos dá a graça dele. É o Senhor que nos ajuda. Então, nos pequenos momentos que você perceber, normalmente eu oro muito quando eu estou dirigindo.
E às vezes a gente pensa que o Senhor não ouve. Por muito tempo eu fazia uma oração, minha mãe estava enferma, e eu fazia uma oração ao Senhor: Senhor, o que vai ser da minha vida se um dia minha mãe for embora? O que eu vou fazer? Eu não sei, porque a minha mãe, ela me ajuda muito, ela olha meus filhos, eu amo muito a vida da minha mãe. E aí eu orava isso, e assim, no trânsito, às vezes, como eu já falei, eu choro muito. Às vezes as pessoas olham assim pra mim, eu tô orando e chorando, e eu percebo, olho assim pro lado, aí o povo deve pensar assim: ela tá doida. Mas eu sou doida mesmo por Jesus. Glória a Deus. E aí no trânsito, eu vou orando e vou agradecendo a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. E aí eu ia orando e pedindo ao Senhor para me ajudar nessa área, né? Que desse saúde à minha mãe. E aí um dia o Senhor usou a pastora, e da mesma maneira que eu falava com o Senhor, palavra por palavra, o Senhor usou a boca dela e falou: eu estou ouvindo a sua oração. Por quê, gente? Por que Deus ouve a minha oração? Não é a minha oração, não, é a oração de cada um de vocês. Porque Deus, Ele vê o profundo, o que está oculto e escondido. Ele conhece o nosso ser no mais íntimo de nós mesmos. O Senhor, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe a maneira que Ele deve agir na sua vida. Então, por isso que nós devemos manter uma vida de oração, de jejum e leitura da palavra. Então, assim, no pouco momento, nos poucos instantes que você tiver, não perca a oportunidade, porque o Senhor fala com você de maneiras diferentes e sobrenaturais. Amém. Glória a Deus. E essa comunhão, tem uma coisa muito interessante dentro dessa comunhão com Cristo. Através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: vigiai e orai. Então, a oração é uma porta que a gente tem, uma porta de acesso livre ao Senhor. Mas, que adianta eu orar, eu jejuar, eu ficar lendo a palavra, se não há mudança na minha vida? A melhor maneira de nós ganharmos uma pessoa para Jesus é através do nosso testemunho. Não precisa ter um discurso bonito. Claro que tem discursos que são maravilhosos, que o Senhor opera nas pessoas, que elas têm palavras bonitas para serem ditas. Mas não precisa disso. Na realidade, o Senhor, Ele pode agir da maneira que Ele quer na sua vida. Então, se você não sabe como você pode ganhar uma pessoa para o Senhor, fale o que o Senhor fez na sua vida. É a melhor maneira de fazer, de propagar o Evangelho aqui na terra. Outra característica que um discípulo tem é viver em santidade e obediência. Na realidade, uma coisa vai puxando a outra. Quando eu tenho comunhão com o Senhor, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou buscando santidade. Mas eu preciso buscar essa santidade e ser obediente. Então, muitas vezes eu já tive situações que às vezes eu questionava assim: pastora, está acontecendo isso, aquilo, o que eu faço? E aí ela falava assim: você vai agir dessa e dessa maneira. E às vezes eu falava assim: pastora, mas será que isso está certo? Mas mesmo assim, mesmo às vezes não tendo entendimento naquela hora, tendo clareza do que o Senhor estava querendo me mostrar, eu obedecia. E nunca me arrependi disso. Então, irmãos, obedeça o seu líder. Mesmo que você ache que o seu líder não esteja certo, escute o que ele tem para te dizer e haja debaixo da cobertura dele. Porque se caso ele não estiver certo, o Senhor vai arrumar uma maneira de mostrar para ele. Mas o Senhor vai honrar a sua obediência. Então seja obediente ao Senhor. É uma característica também de um discípulo de Jesus. A obediência. Viva em santidade. Busque a santidade. Como que é buscar a santidade? Como que é viver a obediência? É cumprir a palavra do Senhor assim como ela nos é dita. É ser dizimista, é ser ofertante,
É cumprir, é vir aos cultos com prazer no coração, com alegria no coração. É você ter prazer em ir para a sua célula e não pensar assim: ai meu Deus, hoje tem célula. Célula, culto, oração, jejum, não pode ser um peso nas nossas vidas. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Amém, glória a Deus. Outra característica: viver em humildade e serviço. Gente, exemplo de humildade foi o nosso Senhor. Ele, com toda a sua glória, com tudo que ele podia ser aqui na terra, ele era um líder de excelência, mas ele lavou os pés dos seus discípulos. E por que que nós, muitas vezes, temos orgulho? Para quê? Para que esse orgulho? Nós estamos aqui para servir os nossos irmãos. Nós nascemos para servir a Cristo e para servir os nossos irmãos. Porque servindo aos nossos irmãos, nós estamos cumprindo o que o Senhor está pedindo às nossas vidas. Então, uma vida de humildade e serviço é que agrada a Deus. Orgulho, soberba, todos esses sentimentos, eles não fazem parte do caráter de quem vive para o Senhor, de quem é um verdadeiro discípulo do Senhor. Os nossos talentos, os nossos dons, os nossos bens, eles têm que sempre estar à disposição do Senhor. Porque cada um de nós tem um talento para ser exercido. O que precisa é que a gente dê o primeiro passo. E muitas vezes, por causa da timidez, do orgulho, por causa de pensar assim: o que que o outro vai pensar dessa situação? O Senhor não imaginou assim: ah, eu não vou fazer sacrifício, não, eu não vou morrer por essas pessoas, não, porque eles não estão nem aí para mim. Ele não pensou o que a gente ia pensar dele, ele não pensou o que a gente ia falar dele, ele simplesmente se entregou. E assim também a gente deve fazer. A gente precisa se entregar, a gente precisa ter humildade e serviço. Amém? E a última característica, e não menos importante, a gente precisa dar frutos. É isso que o Senhor quer que nós façamos aqui na terra. Na realidade, o único propósito dele ter te escolhido para estar aqui hoje, para mudar a sua vida, é para que você fale lá fora o que o Senhor fez na sua vida. A mulher samaritana, quando ela teve um encontro com o Senhor, ela nada sabia. Ela não tinha talento, pelo contrário, era uma pecadora. Mas o Senhor, o que que ele fez? Ele fez ela perceber, e ela teve um encontro genuíno com o Senhor. Ela entregou a sua vida para o Senhor. E naquele momento, o Senhor capacitou ela, porque no mesmo instante, ela saiu de onde ela estava e foi para a cidade para poder contar o que que o Senhor tinha feito na vida dela. Assim você também, meu irmão. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu tenho 9 anos de convertido, mas eu ainda estou no leitinho. Eu estou aprendendo cada dia com o Senhor. Mas eu me dispus a estar com o Senhor e a ser usada por Ele, aonde quer que Ele me levar. Se eu estou no meu trabalho, eu falo do Senhor, eu falo do que o Senhor fez na minha vida. Na realidade, não é bens materiais que Ele trouxe para a minha vida. Não é só por uma família maravilhosa que Ele me deu. Não é pela minha saúde que simplesmente eu amo o Senhor, mas eu amo o Senhor pelo que Ele é. O Senhor, Ele é amor nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Você precisa amar a Deus pelo que Ele é. Porque o Senhor, não foi em vão que Ele se entregou para ser crucificado. É porque Ele te amou mais que tudo nessa vida. E Ele quer que você devolva, retribua um pouco desse amor a Ele. E como que eu posso retribuir? É abrindo seus lábios e falando o que o Senhor fez na sua vida. Fale com a sua família. Não adianta ganhar só as pessoas lá de fora, não, gente. A gente precisa ganhar primeiro os nossos familiares. Abra sua boca, proclame o Evangelho. Mostre para a sua família que você é nova criatura. Mostre para a sua família o que o Senhor fez na sua vida. E assim também, mostre para as pessoas que estão ao seu redor. Na realidade, ninguém
é novo demais e ninguém é velho demais dentro do Evangelho. A cada dia que a gente caminha com o Senhor, a gente aprende mais um pouco. E esse pouco que a gente aprende, a gente precisa passar também. De graça dai o que de graça recebeis. Quando você vem aqui, enche a sua alma, enche o seu espírito, Senhor, com a palavra de Deus, mas sai lá fora e tem as mesmas atitudes que você tinha antes, é como se você estivesse falando assim: Senhor, isso que o Senhor fez para mim não valeu nada. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser pessoas diferentes, pessoas usadas pelo Senhor, pessoas ousadas em nome de Jesus. Então, meus queridos, nessa noite, eu quero convidar vocês a ficarem de pé, porque nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar o grupo de louvor, que nós vamos orar ao Senhor através de uma canção. Faça um louvor racional. Entenda o que o Senhor realmente quer da sua vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus que sonda os nossos corações. E é um Deus que é capaz de nos capacitar, de fazer todas as coisas nas nossas vidas, para que nós proclamemos e cumprimos o ID que Ele mandou. Amém?